Bom, nós já vimos tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso é de ligações, né? Ligações químicas. Até aqui, né? É até aí que eu vou tentar fazer a revisão. Professor, Sim? eu ainda não sei coisar a tabela periódica. Fazer o quê? É olhar a periódica para saber qual é os negocinhos, as bolinhas. As bolinhas, os elétrons, filho. É, Bom, na revisão eu tento fazer isso, tá? Na próxima aula, porque eu não, nesse slide não tem a tabela periódica e hoje não dá tempo não. Mas aí amanhã tem aula, tem uma aula, eu já faço isso, tá? ok. Ok. Bom, já vimos isso aqui também na última aula, funções químicas inorgânicas. Que aí começamos com, que são quatro, né? São ácidos, bases, sais e óxidos. Nós estamos vendo, não terminamos de ver ácidos e bases. Terminamos nesse slide aí. Já falamos esse slide. Então vamos começar com esse aqui. Tá. É, ionização e dissociação iônica. É outra forma, já falei de alguns métodos de descobrir se a molécula é de um ácido ou de uma base. Essa é outra forma de você saber, através de adição em água. Bom, é bem simples. Você vai pegar a substância, você quer saber se ela é um ácido ou uma base. Então você vai adicionar ela na água, vai dissolver ela em água. Quando você dissolver, aí tem o que acontece, que é uma característica dos ácidos, e se acontecer outra coisa, é característica das bases. Então, se você adiciona em água, ao dissolver, aconteceu isso aqui, ó, apareceu uma nova substância, um novo elemento, melhor dizendo, apareceu um novo elemento, isso é um ácido, tá? Tem aqui em cima dizendo direitinho como é que acontece. Você tem esse ácido aqui, só que até então você não sabe que é um ácido, vai adicionar em água, dissolver em água, que é H2O. Quando você dissolver, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar H3O, que é um cátion positivo, tá? E vai ficar o cloro lá sozinho, o cloreto, sozinho, negativo. Ele estava junto de um H, o cloro, e separou. Quando separou esse H, ele juntou-se com o H2O daqui, ó, com a água, né? Então era H2O, só ganhou mais um H. Aí ficou H3O, que é esse aqui, ó. H3O. A nova molécula, o novo elemento que surgiu aí foi o oxigênio, né? É, mais alguém querendo entrar na aula? Já começamos nossa aula, tá? Vamos lá. Então, adicionou em água, apareceu isso aqui, é um ácido, tá? A gente vai ver bem detalhado isso aí, que como é que realmente acontece, tá? Outra forma de representar isso, aqui, ó, você adicionou o HCl, que é o ácido, só que até então você não sabe, é o cloreto de hidrogênio, adicionou ele na água, dissolveu, quando dissolveu ficou dessa forma aqui, ó, e se separou. O H se separou do cloro. Esse H+, é uma forma de representar isso aqui, ó, o H3O+, né? Aqui tá ruim porque eu não consegui fazer da forma certa. Mas é isso aqui, ó, aqui em cima. É a mesma coisa, tá? H3O+, ele pode ser representado apenas por H+, ok? Então, em um HCl, dissolveu em água, apareceu o H+, e o cloro. Eles não se separaram exatamente, tá? Isso é diferente. Porque esse H+, não é só o H que estava aqui, não.
É só esse H aqui não, tá? Esse H mais aqui, ele é o H3O mais. É o H3O. Vai ficar mais claro na frente aqui. E a base, no caso, é quando acontece a dissociação. Tá? Aqui é ionização, é quando é adicionado um ácido à água. A dissociação é quando é adicionado uma base na água. Aí é bem mais simples, porque aí não aparece nada. Eles simplesmente separam-se. Você tem a base, adicionou na água, essa é a base aqui, NaOH, adicionou na água e surgiu isso aqui, apenas esse se dissociou. Isso mesmo, dissociação é porque ele vai se dissociar, tá? E vai separar. Lembra lá da ligação que a gente faz, ligação iônica, ligação covalente, todas elas aí são duas diferentes, né? Quando você faz a troca ou a junção de elétrons, ele fica dessa forma aqui, tá? Se junta. Então, quando adiciona em água, ele se separa novamente. É como se estivesse fazendo o processo inverso, tá? Então, esse é o mais simples, porque adicionou em água só vai separar ali as moléculas. Aqui eu vou explicar bem detalhado cada um deles. Uma coisa importante, interessante aí, e curiosa também, é tanto quando ocorre a ionização, quanto também quando ocorre a dissociação, tanto quanto ácido quanto base, né, originam cargas positivas e negativas, né, na solução ali da água, né, quando você dissolve ele na água, ele vai originar tanto carga negativa quanto carga positiva. E a movimentação dessas cargas dentro da solução lá, junto com a água, ele vai transformar aquela solução em uma condutora de eletricidade. Ele vai ter corrente elétrica dentro daquela água ali. Não é uma corrente forte, você levar um choque, você não sente, mas tem uma pequena corrente elétrica ali. Tá? Isso faz com que você entenda como ocorre a dissociação e a ionização. Que é sempre que você tem um ácido e dissolve ele em água, ele ioniza-se, né? Que vai aparecer um novo íon lá, que é o H3 ou mais, né? Mas sempre vai produzir isso aqui, ó, o íon H+. Então, sempre que você dissolver uma solução e aparecer o H+, que é, lembrando, vou estar sempre lembrando, que é o H3O+, né? Que eu falei aqui antes. H+, é a mesma coisa que isso aqui, nunca esqueça disso, tá? Eu vou estar falando H+. É bom que vocês lembrem que é sempre isso aqui. Alguém com o microfone ligado? Tá chiando aqui. Parou. Então, sempre que você dissolver uma solução na água, tem que ser na água, e aparecer H+, é um ácido. Veja o exemplo aqui. HNO, HNO3, né? Dissolveu em água, apareceu H+. Mesma coisa aqui, apareceu H+. Aqui também, H+. Sempre que apareceu H+, é um ácido. De maneira semelhante, quando você dissolve uma base, vai surgir também um íon. Porém, não é o H+, é o OH-. Então, sempre que você dissolver uma solução e aparecer um OH-, uma base. Tá? Vejam aqui, tem essa solução, dissolveu OH-. Mesma coisa com o outro aqui, também um OH-. Tá? Não importa a quantidade, aqui tem 2, aqui é 3, já não importa. É OH- é a base. Então, dissolveu uma solução, apareceu H+, é ácido. Apareceu OH-, é base. Entenderam aí? Outra coisa, quando acontece isso aqui, o ácido, o H+, sempre fica na esquerda. Sempre vai estar na esquerda.
o OH- sempre vai estar na direita, tá? Por quê? Lembra lá da ligação iônica? Aqui, o que fica na esquerda, ganha elétrons. O que fica na direita, perde elétrons, ou cede elétrons, tá? Isso ocorre essa posição aí. Alguma dúvida até aí, até o momento? Se tiver muito rápido, fala, eu volto mais devagar. Então, não tem nenhuma dúvida, vou seguir. Características úteis dos ácidos e das bases aí. O indicador que eu falei na aula passada, de fenolftaleína, tá? A cor do fenolftaleína em uma substância ácida, ela fica incolor. E numa substância básica, também fica incolor. Tá? Essa é a diferença de ácido e base, nessa fenolftaleína aqui, no indicador. O pH de um ácido é menor que 7. É menor que 7, tá? Não é igual a 7, não. Menor ou igual, não. É menor que 7. E o pH de uma substância básica é maior que 7. Quem assistiu a aula passada lembra que o pH varia de 0 a 14. No 7, ele é neutro, nem é ácido, nem é base. Menor que 7 é ácido, maior que 7 até 14 é básico. Não passa de 14, tá? O tipo de ligação que ocorre entre os ácidos, essa ligação covalente, é aquela lá que não há troca de elétrons, não é com o elétron sai de um e vai para o outro. Não, é que um elétron passa a fazer parte dos dois elementos, tá? Nas bases, em geral, a ligação é iônica. Há casos de que não, que é outro tipo de ligação, tá? Pode ser a covalente, talvez até a metálica. O processo de quando você dissolve em água, né? A dissolução em água do ácido a gente chama de ionização, da base chama de dissociação. Foi o que a gente acabou de falar. E o íon característico da solução, em solução, né? Em solução aquosa, em água. No ácido é OH+, que também acabei de falar. E na base é o OH-. Tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, não espero perguntar não, tá? Interrompa, não tem problema não. Agora vamos falar sobre sais, que é bem simples também. Talvez até mais simples. Os sais, eles são compostos iônicos formados por pelo menos um cátion diferente de H+, que acabamos de falar do H+, né? E um ânion diferente de OH-. Pelo menos vai ter um desses diferentes aí, tá? Pelo menos um. É obtido pela realização, quando você realiza a neutralização entre ácido e base, você obtém um sal. Ou seja, você tem uma solução ácida, você adiciona a base naquela solução, ela vai ficar neutra ali, quase neutra, ou vai ficar mais próximo do 7. Como eu falei, o 7 é o neutro do pH. Então, quando chegar próximo ali ao 7, você tem um sal, tá? Então, basicamente, uma solução ou ela é ácida, ou ela é básica, ou ela está ali neutra, que é um sal, tá? São os sais. Não é só o sal de cozinha, tá? Existem vários outros sais. Isso aqui eu peguei do livro aí, que acontece, né? Você tem o sal e a base, você junta os dois, acontece a neutralização, com isso surge sal e água. O sal em solução aquosa. Porque para você misturar um sal e uma base, precisa ter água, já que os dois são sólidos. Isso aqui é como acontece a formalização química aí, né? Você tem aqui, por exemplo, um ácido aqui, HCl, tem a base NaOH,
quando você for adicionar lá, for fazer a neutralização, olha como acontece. O cloro e o Na ficam juntos, que é o sal, cloreto de sódio, é o sal. E esse H juntar com esse outro OH aqui, vai ficar H2O. Tem um H aqui com um H aqui, 2H. E o oxigênio, então H2O. Ok? O sal, a definição do sal, né? Não só o sal de cozinha, estou falando de todos os sais. É um composto iônico. Ele é um composto que é composto, tá, por cátions provenientes de uma base e ânions provenientes de um sal, de um ácido, perdão. É o que eu acabei de falar aqui, tá? O sal, ele é composto por um cátion, aqui é o cátion, Na, composto de uma base, o cátion saiu da base e foi para lá, e o ânion saiu do ácido e foi para lá também. Assim formou o sal. Entenderam isso aí? O sal, ele é formado pelo cátion de uma base e o ânion de um ácido. Bom, espero que tenham entendido. Beleza. Assim como os ácidos e também as bases, os sais eles se dissolvem em água e também formam a solução, a gente chama aqui, ó, eletrolíticas, que é quando há correntes elétricas. Tá? Eu falei que o sal, o ácido e a base, quando dissolve, forma a solução com corrente elétrica. O sal também faz isso. Tá? No entanto, isso ocorre pela separação dos seus íons. Entenderam aí? Entenda aqui agora. Você tem o cloro, o sal, né, o NaCl, que é o cloreto de sódio. Você vai dissolver ele em água e seus íons vão se separar. O Na vai para um lado, o cloro vai para o outro. Tá? É bem semelhante ao que acontece com a base. Os seus íons separam. Quando isso acontece, esse ato aí de se separarem torna a água elétrica, tá? Com corrente elétrica, né? No caso chamamos solução eletrolíticas. Eletrolíticas. Então isso acontece aqui quando você tem em casa uma água e dissolve sal naquela água, tá? O NaCl é o sal de cozinha que você adiciona nas suas comidas. Quando você adiciona ele em água, isso aqui acontece. Eles se separam. E quando eles se separam, aquela água ali tem corrente elétrica. Você não leva choque, como eu falei, porque é muito pouca corrente, mas tem. Tá? E a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ele ali está equilibrado ali. Óxidos. Não sei se é o último slide, acho que não. Já falamos dos ácidos, bases e sais. Óxidos são os últimos, tá? É bem pouco, é bem simples. É só isso aí que vocês estão vendo aí. O óxido nada mais é que a presença do oxigênio, tá? É formado por sempre apenas dois elementos químicos, tá? Não pode ser mais elementos. O óxido é formado por apenas dois. E um deles tem que ser o oxigênio. Não importa qual é o outro, mas um deles tem que ser o oxigênio. E só deve ser, e sempre, né? Sempre é apenas dois. O oxigênio e outro. Não pode ter mais de dois. Ok? E outra questão importante é que o oxigênio ele sempre fica à direita da solução, tá? Quando você, igual temos aqui, ó, o cloro, né? O Cl menos, o cloro menos aqui, o oxigênio sempre fica no lado direito. Sempre fica assim, ó. Ele nunca vai ficar no lado esquerdo, não. Porque ele sempre vai ceder elétrons. Por isso, quando isso ocorre, é um óxido. Quando ele recebe elétrons, não é óxido, tá? Aqui é a definição, basicamente, dele aqui. Óxido
é todo composto binário. O binário se refere a dois elementos, tá? Bi de dois, binário aí, não sei o que não. Isso aqui é binário. Tá? Mas quando se fala binário, é caracterizando dois elementos. Igual código binário. É dois elementos, um ou zero. São sempre esses dois. Não pode ter outro. Tá? É formado por dois elementos químicos, que é o que acabou de dizer aqui, né? Diferentes, obviamente, senão não vai ser um óxido, vai ser apenas um elemento, junção do mesmo elemento. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, né? Junção de dois elementos e um deles sempre oxigênio. Bom, o óxido é só isso que tem para falar dele. Não tem muito o que falar. Aqui é um exemplo dele aqui, que é o óxido de ferro. Acontece que é o ferrugem, é conhecido como ferrugem. E eu tenho uma coisinha que eu quero pedir a vocês, que dêem uma olhada nessas páginas. Leia isso aí que eu estou pedindo, tá? Na página 23 e 24, ela conhecendo alguns ácidos e bases importantes. Tem lá os ácidos, a sua fórmula química. Deixa eu só ver como é que ele vem representado, tá? Aqui. Vem a sua fórmula química, o nome dele também, né? É a ionização e dissociação, quando acontece ela. Aí tem o ácido, tem a base, tem os dois dizendo aí. Primeiro os ácidos, depois vocês vão ver as bases. E tem as suas aplicações. Mas o importante mesmo é que vocês vejam as primeiras duas colunas, que é a forma de como ele é. Por exemplo, o ácido cítrico, nós vimos aqui, ácidos, aqui, o ácido cítrico, que é esse aqui, ó. O clorídrico, perdão. O ácido clorídrico, que é cloreto de hidrogênio. Então eu quero que vocês vejam esse aí, tem vários outros aí e os nomes deles, tá? E também na página 28, conhecendo alguns sais, que aí já depois já é o que acabamos de ver, né? Tem alguns sais específicos aí. Não são muitos, tá? São apenas três aí que são os mais, tirando o cloreto de sódio, né? Tem alguns deles aí. E também na página 29, logo na página seguinte, que é o que fala mais sobre óxidos, que são alguns exemplos de óxidos também. Tanto que um deles é esse aqui que eu também tirei do livro, que é o óxido de ferro. E tem vários outros aí. Quero que vocês dêem uma olhadinha rápida nisso aí quando estiverem estudando, tá? Não esqueça de olhar isso aí não. Essa é a nossa última aula desse capítulo. Então tudo que vimos vai estar na prova. Vou tentar fazer a revisão na quinta tarde. Se eu for fazer, eu aviso a vocês, mando o link da aula. E a aula de quarta, no caso amanhã, e de sexta, é só tirar dúvidas. Porque essas aulas estão gravadas no YouTube, vou até cancelar a gravação aqui. Estão gravadas e eu botei lá no YouTube.